Fala, palmeirense! Bem-vindo ao canal Diego Iwata Almarada. Um prazer ter você aqui de novo. Antes de qualquer coisa, textinho feito, textinho pronto. Pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho, deixar seu like, comentar. Vamos ter o episódio da semanal comentando os comentários, que tem sido muito legal de fazer. E a gente vai pegar os 10 melhores comentários da semana e colocar lá. Para você curtir, se inscrever no canal, não custa nada. Para a gente é uma grande diferença para o YouTube colocar a gente com mais destaque na home, para, enfim, sugerir o nosso conteúdo, e você ajuda muito o nosso trabalho. Vou tirar essa mochila daqui, ó, ficar pegando só um pedacinho dela. Agora sim. Bom, Palmeiras comemorou 111 anos ontem. O presente de aniversário, que é o Andréas Pereira, não foi entregue ainda, mas enfim, informação que eu tenho para trazer para vocês é que podem ficar tranquilos, o Andréas está certo com o Palmeiras. Teria que acontecer uma catástrofe muito grande para essa situação reverter. Então já vi até gente no Twitter ali, aliás, deve seguir nas redes sociais. Se o diretor não colocou ainda, mas já colocou, tenho certeza. Colocar aí as redes para seguir, lá a informação chega mais rápido para vocês. E pelo que a gente tem visto, é assim, não tem mais como dar errado, né? Não tem mais como voltar atrás. O Andréas vai ser jogador do Palmeiras de fato. Teria que acontecer algo muito fora da curva. Pessoal falando assim, os caras vão tomar chapéu até dia 2 de setembro, muita coisa pode acontecer, e pode. Mas a situação do Andréas é que esse contrato pode ser assinado amanhã, ou pode ser feita como dizer, pode ser feita uma assinatura digital, né? E aí ele não precisa nem chegar aqui para ser anunciado, mas talvez até o fim da semana esse assunto vai se desenrolar, né? Talvez seja antes, né? Mas até sexta-feira o Palmeiras vai ter essa situação definida, mais uma vez. A não ser que, né? Porque tá tudo certo com o Fulham, com o Andrés, com o Abel, com a Leila, com o Barros, com todo mundo que pode colocar a colher nessa história aí, tá todo mundo na mesma página, e o Andrés vai ser jogador do Palmeiras. E aí a pergunta que fica é o seguinte, né? O Abel Ferreira, é essa discussão que eu quero trazer para vocês hoje. O Abel Ferreira parece que encontrou um time, né? Encontrou um jeito de jogar que é um pouquinho diferente do que vinha sendo, mas enfim, tem lá a sua semelhança com o que o Palmeiras estava praticando. Mas parece que encontrou um jeito de jogar, encontrou um time ideal no qual o Andrés vai só cair ali, vai ser inserido ali, porque tem um jogador que está no time ideal hoje que ele deve perder lugar para o Andrés por uma simples questão de, enfim, de hierarquia mesmo. Acho que o Andrés é um jogador no futebol mundial hoje que está acima do Lucas Evangelista, que é esse jogador que deve perder a posição para o Andrés, né? E a pergunta que eu trago duas perguntas. Primeiro, o Abel encontrou o time ideal para esse ano? Quer dizer, pro dia 31 agora contra o Corinthians, dá para a gente confiar que o Abel tem o time, achou o time que vai ser? Ou ainda está pendente isso, ainda mudanças podem acontecer, né? E outra coisa, há de fato um ganho técnico grande com relação ao time de 2024, em relação a esse time de 2025 agora? Eu considero que sim, mas eu vou trazer para vocês os dois times aqui e a gente discute, tá? Vou pedir aqui para o nosso diretor colocar primeiro o time de 2024, o time base de 2024, tá? Não foi esse o time que terminou o ano, por exemplo, o Giai terminou o ano titular, mas o jogador que mais atuou nessa função foi o Marcos Rocha. Então vamos lá. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno e Rios. Aí tinha um tridente, né? A gente pode chamar assim, tinha um tridente ali, que era Estevão, Veiga e Maurício para a esquerda. E aí a gente tinha o Flaco Lopes no ataque como 9, né? Esse era o time do Palmeiras, então repetindo, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno e Rios, os dois volantes, Estevão, Veiga e Maurício, e o Flaco na frente, um 4-2-3-1 atacando, lembrando sempre que o time do Palmeiras ele chega com apoio pelos laterais, enfim, o movimento tático a gente discute de outro modo, mas vamos falar do time base mesmo. Esse era o time de 24. E o time de 25 que se desenha, com a iminente chegada do Andréas Pereira, é o seguinte: o Everton, Giai, dado que o Marcos Rocha nem no Palmeiras está mais, né? Já está no Grêmio. Então, o Everton, Giai, Gomes, Murilo, e aí eu deixo um parênteses, Murilo Fux. Considero, na minha visão,
Considero que o Fuchs ele agrega ofensivamente o suficiente para compensar o prejuízo defensivo que a entrada dele traz. O que eu quero dizer com isso? O Murilo defende mais que ele. Essa é a minha visão. Contudo, o que ele traz de contribuição para o ataque, para mim, justificaria uma troca. Mas, cara, o Murilo é um grande jogador também. Só acho que o Palmeiras ganha na construção com o Fuchs do Murilo. Então vou deixar o Murilo porque considero que esse é o time que o Abel vai escalar, tá? Aí a gente tem dois volantes de novo, Aníbal e Andreas Pereira, ou Lucas Evangelista, hoje Lucas Evangelista, mas quando o Andreas tiver chegado e aclimatado, o time ideal é o Andreas Pereira, né? Para enfrentar o Corinthians no dia 31, não, né? Porque, enfim. Mas para o resto da temporada, para enfrentar o River Plate, por exemplo, na Libertadores, já é ele, né? Inclusive, a oitava vaga deve ser dele. Aí, diferentemente do ano passado, tem uma dupla de meias, e nenhum desses meias é o Veiga. É importante pontuar isso. Felipe Anderson e Maurício, na linha seguinte, e no ataque uma dupla, Bebeto e Romário, não, Flaco Lopes e Vitor Roque, também não é Edmundo Evair, mas cara, os caras se encontraram, né, eles se complementam, né, tava conversando com um amigo ontem, ele tava falando, ó, o Flaco Lopes ele é alto e magro e não tão rápido assim. O Vitor Roque é um cara baixo, troncudinho, né, e rápido, né, e driblador. Eles têm características que se complementam de fato. Você conseguir colocar esses dois para jogarem juntos, realmente, se o Abel ajustar isso, vai ser muito bom para o Palmeiras. E aí, o questionamento que eu faço para vocês. Primeiro, time de 24 ou de 25? Eu acho que não tem muito o que questionar, né? O time de 25, com o Felipe Anderson entrando no time, com o Maurício titular definitivo ali, e com essa dupla de ataque, com o Flaco podendo fazer um 10 ainda, um segundo atacante, ou um segundo atacante centralizado pelas costas do Vitor Roque, é o time ideal do Palmeiras. Acho que isso está encontrado e é o time melhor que 2024. Acho que são os dois questionamentos, para mim, são meio, assim, barbadas de responder. É um time melhor que o time do ano passado, o Palmeiras evoluiu, e é um time, e o time ideal está encontrado. Esse 4-2-2-2, né? Dois volantes, dois meias e o ataque, a dupla, Flaco Lopes e Vitor Roque. Eu tenho falado aqui e muita gente continua me xingando, seu passapano, você tá vendo coisa boa. Até conversei ontem com um amigo importante, um executivo importante aí da Nike, conversei com ele, e ele tá falando que o Palmeiras ele tem essa, como dizer, essa necessidade de você sempre provar que as coisas vão acontecer, provar que as coisas estão encaixadas, né? Tem sempre uma situação ali que parece que não vai, né? Parece que esse time novo do Abel, ele tem sido assim um time que está oscilando muito, né? Ele chega, ele faz 3, 4 jogos bons, aí parece que tem uma queda, né? E essa queda foi contra o Corinthians, né? Essa queda, essa demora na evolução do time tem a ver com a queda no Paulista, né? Dali o Abel teve que mexer em muita coisa, por exemplo, tirar o Veiga de vez do time, já começar a pensar o time sem. Perdeu o Estevão, perdeu enfim, perdeu ali o coração do time da criação ofensiva, que era o Estevão, perdeu o Rios, que era o cara que vinha ali também criando junto, jogando junto com o Estevão, né? Os dois dominavam muito o jogo, né? O jogo estava sempre com eles e teve que se reinventar. E encontrou, né? As pessoas falam, você é passapano, você não sei o quê. Eu tô vendo uma evolução no Palmeiras. Eu tô vendo, acima de tudo, um potencial de evolução. Se você pegar um jogo do Paulista, pega o jogo das finais e compara com agora. Pega o jogo do Botafogo no Brasileiro, compara com agora. Pega o começo do Palmeiras no Brasileiro, antes de engrenar, e compara com o futebol que está sendo visto agora, tá mais bem executado e uma proposta mais interessante. Então não é questão de passar pano, não é questão de... uma questão básica, é uma questão de olhar para o que está acontecendo, olhar para o campo e entender o que está acontecendo. Entenda o que está melhor, entenda o que vai melhorar. Sem falar no banco de reservas, né? Você tem hoje o Sousa, que foi o segundo jogador mais contratado nessa leva aí, no banco de reservas, né? Você tem o Facundo, que foi um jogador também trazido nesse ano, que é um jogador útil, pode não ser um craque. Você vai ter o Lucas Evangelista. Você tem o Mikael, que é um jogador aí que talvez o Palmeiras tenha pago um pouco mais do que precisava, mas não é um mau jogador, né? Pode entrar sem comprometer.
e você tem o Fux ou o Murilo no banco, dado que o Gomes não vai sair do time. Você tem o Jefté na esquerda para ser reserva do Piquerez, e já deu para ver que ele é um jogador que não é um jogador bobo, assim como o Kelvin, que eu não duvido ele roubar a vaga do Giai, não. Gostei do futebol do Kelvin contra o Sport, achei que foi muito bem, não duvido que ele venha roubar essa vaga futuramente, né? E aí, pô, você tem um time com muito mais opções, você tem muito mais gente, você vai ter o Veiga de volta em algum momento, você vai ter jogadores entrando, fora os jogadores das categorias de base que vão subindo aos pouquinhos, que vão sendo introduzidos ali. O Palmeiras está mais forte e o Palmeiras tem um time ideal. Você concorda comigo? Você discorda? Deixa aqui os comentários, a gente vai ler no próximo episódio especial de comentando os comentários, beleza? Obrigado por você ter chegado até aqui. É muito importante que você veja o nosso vídeo até o final. Quando a galera vem negociar público com a gente, vem entender o canal, muita gente fala assim, mas como é que é a retenção dos seus vídeos? A galera assiste até o fim? Eu falo, pô, muita gente assiste, eu tenho um percentual aqui. Mais de 50%, né, do vídeo assistido. Os vídeos de 10 minutos, então dá mais ou menos uns 6 minutos em média. Isso é um número muito legal, e é porque você confia na gente. Muito obrigado por você ficar até aqui. Tem vídeo novo todo dia, vamos falar de Palmeiras na tranquilidade, sem falar com muita raiva, só de vez em quando, sem gritar, sem xingar, sem fake news, sem especular. Vídeo novo todo dia, para você que se inscrever no canal e ativar o sininho, a notificação chega bonitinha lá de manhãzinha para você, só dar o play. Beleza? Obrigado e vejo você no próximo vídeo. Até lá.